sou o professor Vitor Rizovas, sou professor de História aqui da Oficina do Estudante. Hoje a gente vai corrigir uma questão da segunda fase da prova da Unicamp de 2018. Quer dizer, o nosso objetivo aqui é rever a questão, retomar um pouco o seu conteúdo e propor aí uma sugestão de redação da questão, né? Porque não basta a gente na segunda fase lembrar de qual que é o conteúdo, lembrar, né, saber a matéria, a gente precisa também conseguir redigir isso. Então já deixo como dica para você, estude história sempre redigindo, procure escrever as respostas, não fica nessa, isso daqui eu sei, isso daqui eu não sei. Procure escrever, leva para o seu professor, comenta com o seu professor técnicas de redação das questões, tudo bem? Como responder efetivamente, o que você faria ou o que você deveria fazer no momento que está lá na segunda fase, beleza? Então vamos lá. Bom, é aquela questão, ela está aparecendo aqui, eu só vou comentar alguns pontos importantes. Ele fala assim, ao estudar a condição feminina no Brasil colonial, não se pode ter a ingenuidade de crer numa solidariedade de gênero. Olha que interessante, ele está colocando, não se pode ter a ingenuidade de se crer numa solidariedade de gênero. Querido, presta atenção, ele já está propondo conflito. Quando ele fala solidariedade de gênero, ele está dizendo, eu não posso entender que uma mulher na relação com uma outra mulher vai ter uma relação de solidariedade. Vamos continuar. Acima das diferenças de raça, credo e segmento econômico. Então, qual relação entre mulheres? Né? Uma relação entre mulheres que passe, né, por cima da diferença da raça, da crença religiosa ou do segmento econômico. Então ele está propondo um conflito. Eu não posso ser ingênuo a ponto de pensar que quando eu estou falando, né, de uma mulher branca se relacionando com uma mulher negra ou com uma mulher indígena, eu, enquanto mulher branca, vou ter um sentimento de solidariedade pelo fato de sermos mulheres e compartilharmos de alguma coisa em comum. Tudo bem? Então, a questão já está colocando essa situação aqui, né? A gente diz sempre, aprenda com a prova, né? A prova está te ensinando. Se você disser, mas o meu professor não falou isso em sala de aula, não tem problema, ele não tinha obrigação de falar isso. A prova está te contando, pega essa informação e aprenda com a prova, use essa informação. Tudo bem? Aí ele está falando lá, né, Mari Del Priore, né, a mulher na história do Brasil colônia. Letra A. Considerando como era a mentalidade portuguesa no período mencionado, cite e explique uma função da mulher branca no processo de colonização. Aqui tem três coisas fundamentais para a gente prestar atenção. Ele quer, considerando como era a mentalidade portuguesa, ou seja, eu preciso levar em conta, eu não posso simplesmente nomear e explicar uma função sem levar em conta, sem considerar essa mentalidade, tudo bem? Aí você vai citar e explicar a função da mulher branca, tudo bem? Posso resolver? Não, claro que não. Eu preciso, antes de resolver a letra A, ler a letra B. Eu não sei se aconteceu com você, acredito que sim, de você ler a letra A, responder a letra A, a hora que você lê a letra B, você já respondeu a B na A. Você já fez isso? Pô, não precisamos fazer isso, né? Se eu já tenho a chance de ler a letra A e a letra B, vamos ler a letra A e a letra B, aí a gente pensa como responder adequadamente a A e como responder adequadamente a B. Beleza? Bom, letra B. Explique dois papéis sociais desempenhados pelas mulheres escravizadas de origem africana no contexto do Brasil colonial. Aqui não tem relação nenhuma A e B, né? Mas poderia haver. Então é importante que a gente leia para saber se tem alguma coisa a ver ou se não tem alguma coisa a ver, se eu tenho que levar em conta o que eu fiz no A para responder o B, né? Então, conhecendo as duas, agora a gente pode tranquilamente responder a A. Antes de responder a A, eu queria comentar alguns pontos da sociedade do Brasil colonial. Tudo bem? Vamos lá? Então, montei aqui um esqueminha para a gente dar uma olhada em dois dos principais produtos do Brasil colonial. Tá certo? Cana
mineração. Tá? Como a questão não determina, né? Eu quero pensar o papel da mulher na sociedade açucareira ou na sociedade mineradora, então a gente pode olhar para as duas sociedades e pensar qual melhor nos convém, né? Antes de responder. Então, sociedade colonial, de maneira geral, primeira coisa que eu quero chamar a atenção, dificilmente nas pirâmides sociais a gente faz distinção homem-mulher. Né? Em geral, a gente coloca só o papel do homem, o comerciante, o advogado, o capitão donatário. Né? A gente não coloca, em geral, a função da mulher nessa sociedade. Né? Isso já nos ajuda a perceber alguma coisa. Né? Então, as mulheres de elite, onde aparecem? Né? Alguma coisa de mulher escravizada, a gente costuma comentar sim, mas a mulher de elite dificilmente ela aparece. Né? Não tem um nome muito específico e tal. Mas vamos ver. Se a gente está falando da cana, primeiro detalhe importante, a gente tem uma pirâmide social muito pouco fragmentada, muito pouco diversa. A gente sabe que a sociedade açucareira é uma sociedade rural, essencialmente rural. Então não tem uma diferenciação social muito grande. Lembra daquele conceito lá do Durkheim, da sociologia, né? A diferenciação social. Eu tenho o senhor, né? Que eu coloquei aqui um branco proprietário. Proprietário de quê? Proprietário de engenho, proprietário de escravos ou proprietário de terras. Né, os três tipos de senhor. Então, esse senhor branco proprietário ou o escravo, grosso modo. E aí o escravo desempenha qualquer função, né, a maior parte das funções. Tem, sim, um grupo pequeno de brancos e mestiços pobres. Existe, sim, esse grupo branco ou mestiço pobre. Existe. Tem um grupo pequeno também, poderia colocar aqui negros alforriados, pobres. Olha, estatisticamente é um grupo muito reduzido nesse Brasil do açúcar, né? É muito pouco, não sei se vale a pena colocar. Mas se eu pensar em feitores, em capitães do mato, né, em vaqueiros, né, essas pessoas, elas são livres, frequentemente mestiças, eventualmente brancas, eventualmente negras, né? Mas são brancos e mestiços pobres, via de regra, tudo bem? E abaixo os escravizados, tá certo? Esses escravizados a gente pode separar em alguns grupos. Na sociedade da cana-de-açúcar, a gente tem um escravo de eito, né, que está trabalhando na lavoura, efetivamente, e o escravo que lida com a questão do fabrico do açúcar, né, que está lá sob as ordens do mestre do açúcar, né, aquele sujeito que determina como vai ser a produção de açúcar. Esse mestre de açúcar também pode ser branco, né, aí não é uma população pobre, é um caso muito particular de um sujeito que tem uma renda um pouquinho maior. Brancos proprietários, brancos e mestiços pobres, escravizados. Por que é pouco diversa? Porque eu tenho uma pequena diferenciação social, porque eu tenho poucas funções na sociedade, então poucas funções, poucos tipos sociais, uma pirâmide social pouco fragmentada. Atenção, né, nas proporções, a gente tem pouquíssimos brancos proprietários e muitos escravizados, tudo bem? Negros escravizados. Agora, pensando a pirâmide social da mineração, já é uma pirâmide social bastante diferente. Por quê? Porque eu continuo tendo uma pequena quantidade de brancos proprietários, e eu coloquei aqui agora administradores, né, agentes da administração colonial. Essas pessoas aqui ainda são em pequeno número, né, os donos das datas, né, ou os contratadores, né, ou as pessoas que estão na administração, né, o cobrador de imposto, o cara que trabalha na casa de fundição, né, esses agentes são em pequeno número e estão aqui. No entanto, a gente tem uma novidade em relação à pirâmide da cana, é que se o ambiente da mineração é um ambiente urbano, o ambiente urbano ele é mais favorável à diferenciação social. Então eu tenho uma maior quantidade de pessoas aqui aparecendo.
né? Maior quantidade de tipos sociais, para além de uma maior quantidade de pessoas, de tipos sociais, porque eu tenho que ter o comerciante, eu tenho que ter o tropeiro, eu tenho que ter o advogado, eu tenho que ter o professor, eu tenho que ter o alfaiate, tudo isso dentro dos núcleos urbanos, tá certo? Então, uma população urbana livre, que a gente comumente chama de classe média, né? A gente fala, a classe média, o surgimento da classe média, né? Como uma das consequências da descoberta do ouro no Brasil colonial. Bom, por fim, escravizados. Escravizados, né? Também aparecem aqui as pessoas escravizadas, também com diferentes funções, não? Um escravo que trabalha na mineração, um escravo urbano, um escravo doméstico. Se eu estou no ambiente urbano, eu posso dizer, olha, eu tenho um escravo de ganho agora. Aqui, esses escravizados, ou eles estão lá no eito, ou eles estão trabalhando em casa, né? Ou são escravos de eito, ou são escravos domésticos. Na mineração, eu tenho o escravo de eito, né, que não é eito, que é um escravo que está lá na mineração. Eu tenho um escravo urbano de ganho, em pequeno número ainda, mas já existe esse escravo de ganho, e também tenho o escravo doméstico, tá certo? Então, eu poderia aqui colocar 3 tipos de escravo, tudo bem? Então, mas a questão fala do papel da mulher, a questão me pede a mulher, ela fala, mas e o que a mulher faz? Né? Considerando como era a mentalidade portuguesa no período mencionado, se te explique uma função da mulher branca no processo da colonização. Bom, a mulher branca, ela vai ser a esposa do proprietário, né? Ops, olha que interessante, ela vai ser a esposa do proprietário. Veja como para falar da mulher eu falo do homem, né? A gente está falando de uma sociedade patriarcal, em que o homem ocupa um papel preponderante. Então, a mulher branca de elite, ela é esposa do proprietário. Não faz nada? Faz, claro que faz. Na elite, ela tem funções privadas, ou seja, ela tem funções dentro de casa. Dentro de casa. Quais? Por exemplo, a manutenção da família. A gente precisa pensar que uma das funções de trazer mulher para a colônia é povoar a colônia. Então eu preciso trazer a esposa, não vem só o marido, né? Não vem só o homem colonizar, eu vou trazer a mulher também. Porque daí eu tenho o povoamento, eu tenho a possibilidade de trazer para a colônia a mulher, isso preserva a família, preservando família, eu tenho um maior número de filhos. Daí você fala, Vitor, mas que fala conservadora. Não, não é uma fala conservadora, é porque eu vou trazer o homem e a esposa e esse casamento vai gerar filhos. Essa é a intenção, essa é a mentalidade lá no século XVI, XVII, XVIII, né, que a gente está analisando aqui. A mulher na elite tem uma outra função privada que é cuidar da criadagem. Então ela dá ordem na criadagem, né, nessas mucamas, né, ou nesses escravos domésticos. Então ela que administra, ela que gerencia essas relações dentro da casa. E ela tem um papel também na preservação de costumes europeus, da religiosidade, né, de ser alguém que controla o marido, que traz para uma formação mais cristã, né? Então, a preservação de costumes, porque eu vou evitar que o homem se misture, né? Promova uma miscigenação com a mulher negra ou com a mulher indígena, mantendo o homem branco europeu com a mulher branca europeia. Então, eu não misturo os costumes, eu mantenho esses costumes europeus, tá certo? Então, esses seriam papéis da mulher branca na colônia, no Brasil colônia, tá bem? Agora, o item B, explique 2 papéis sociais desempenhados pelas mulheres escravizadas de origem africana. Opa! 2 papéis sociais desempenhados pelas mulheres escravizadas de origem africana. Escravizadas africanas, elas vão para o eito, então eu tenho mulheres trabalhando na lavoura também. Elas são escravas domésticas, e quando eu falo escravas domésticas, eu posso falar trabalha na faxina da casa, trabalha cozinhando, trabalha como ama de leite, né? Então tem várias funções dentro da casa que podem ser exercidas pela
pela negra escravizada, pela mulher negra escravizada, e no ambiente urbano, principalmente, escravo de ganho, né? É aquela quituteira, né? Que vende quitutes, né? Que vende docinhos ou que vende alguma coisa que foi produzida, então pode vender tecido, pode vender um peixe que foi pescado pelo escravo e ela leva o peixe para dentro da cidade para vender por ali. Então essa seria a função do escravo de ganho. Tudo bem? Tá claro? Vou redigir as questões, as respostas. Presta atenção. Bom, redigir aqui uma possível resposta. Claro que quando a gente fala de uma questão dissertativa, a gente tem várias respostas possíveis, né? A minha sugestão seria essa, né? Uma das funções das mulheres brancas no período colonial era a de preservar a família e o casamento no modelo europeu, evitando que o contato com outras culturas representasse ameaça ao projeto colonizador. Vejam que eu procuro destacar que, considerando a mentalidade da época, é isso que pede o enunciado. Então eu preciso deixar claro no meu texto que eu estou levando em conta. Onde que eu levo em conta? Bom, a mentalidade da época é que os portugueses tinham que vir para o Brasil, colonizar o Brasil, né, para explorar em favor de Portugal, levar a cultura portuguesa para a colônia. Por isso que está aqui, ó, trazer a mulher preservando família e casamento no modelo europeu, evitando a perda dessa cultura. Claro que existem outros formatos de casamento, claro que existem outros formatos de família, né? A gente tem modelos de poligamia, a gente tem modelos tribais, a gente tem diversos modelos de casamento, mas não interessava naquele momento aos portugueses um casamento de outra forma, por isso o casamento no modelo europeu, evitando a perda da cultura. Tudo bem? Ou seja, não é uma ameaça, né? Não representa uma ameaça ao projeto colonizador. Tudo bem? Bom, poderíamos falar da mulher branca como uma mulher que tinha a função da procriação? Poderíamos. Poderíamos falar que a mulher tinha a função de administrar as mucamas, as escravas domésticas? Poderíamos, né? Então ali, se eu falo da procriação, a gente fala da necessidade de povoamento, né? Que é para cumprir o projeto colonizador. Se eu falo de administrar as mucamas, significa também, né, legitimar ou também impor a elas, né, a dominação dos brancos sobre as populações escravizadas negras e indígenas. Então lembra, né, leia aí a sua resposta, se ela leva em conta o projeto colonizador, que é a mentalidade da época. Tudo bem? Dentre os papéis das africanas escravizadas estão o trabalho nas lavouras e nas casas dos senhores, tendo um papel relevante para a economia, além de serem tidas como ferramentas das senhoras. Então observa que eu estou colocando aqui que as mulheres africanas escravizadas, né? Então não estou pensando numa mulher africana livre, eu estou pensando numa mulher africana escravizada, que ela vai trabalhar na fazenda do senhor, né? Vai trabalhar no eito também, ela vai ter um papel importante para a produção de riqueza, para a economia, e também vai ser uma ferramenta, ou vai ser tida como uma ferramenta, essa pessoa escravizada vai ser tida como uma ferramenta para a senhora, né? Por que é uma ferramenta? Porque é quem pega, quem leva, quem traz, né? Quem amamenta o filho, quem cuida do filho, né? Lembra da frase do João Antonil, né? Os escravos são as mãos e os pés dos senhores, né? Por isso que são tidos como ferramentas, né? Um momento, um tempo aí em que pessoas eram escravizadas para serem vistas como ferramentas de outros. Um período muito triste, muito complicado, tá certo? Bom, que tal se inscrever para não perder as outras questões? Que tal se inscrever para não perder as próximas aulas? Até mais, abraço!